Olá, hoje nós estamos aqui no mais um episódio do Me Aposenta, aqui na OAB Tatuapé, que me permite fazer esse podcast. Inclusive, queria agradecer o Dr. Tiago Mascano, a OAB Tatuapé e a Just Tech. E nós vamos falar aqui no Me Aposenta sobre um assunto muito especial, em que eu tenho um carinho bem grande de falar. E eu tô com uma convidada muito, muito querida, que é uma referência, uma especialista no assunto. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios para as pessoas autistas, quem tem direito e como conseguir. E eu estou aqui com a doutora Jamile. A doutora Jamile é uma especialista em direito previdenciário, direito do trabalho, e ela é presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Guarulhos, e ela é uma referência, ela é palestrante, tem obras nesse assunto, né? Ela é uma especialista, então queria agradecer, um prazer imenso ter você aqui, obrigado pelo por aceitar esse convite, essa loucura aqui de criar esse podcast, que a ideia justamente é trazer informação e conteúdo de qualidade para as pessoas, para elas terem realmente acesso aos benefícios, aos direitos e saberem, porque eu acho que o caminho começa pelo conhecimento. Muito, muito obrigada. Vou passar a palavra para você se apresentar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora Bruna, muito obrigada pela experiência, pelo convite de estar aqui hoje. Sempre uma alegria muito grande servir. A OAB Tatuapé, olha, tá de parabéns. Muito legal a estrutura, a infra. Eu me sinto honrada de estar aqui hoje, num canal que é tão importante para a advocacia, não só para a advocacia, mas para propagar a expectativa de direitos para toda a sociedade. E isso é muito importante nos dias de hoje, as pessoas conhecerem os seus direitos. E a internet é o melhor caminho, né? A internet, ela propicia, ela facilita o acesso e ela aproxima pessoas. Muitíssimo obrigado. E assim, cá entre nós, é um assunto que, olha, eu adoro falar. E ainda mais a sua presença, meu Deus, olha, vou te falar, viu? Hoje é um dia muito especial. Muito obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. Bom, por que falar desse assunto, né? Bom, primeiro eu sei que a doutora tem um livro, né? Nós escrevemos um livro, né, em coautoria. Verdade. É um livro que fala sobre deficiência e incapacidade. E aí eu acho que já começamos no primeiro ponto, né? O livro que a gente fez é um livro com vários coautores, né? E a gente teve a honra de participar. E ele fala sobre a diferença da deficiência para incapacidade. E aí eu acho que eu queria começar esse pontapé inicial para falar das pessoas autistas, que não é necessariamente incapaz para trabalho. E existe uma distinção, uma diferença entre incapacidade e deficiência. E o autismo, ele já é, por lei, considerado uma deficiência, certo? Então, fala para mim, assim, quem são as pessoas que podem se enquadrar em benefícios em razão do autismo? Qual que é essa diferença? Ela precisa não ter condição de trabalho? Como é que a gente trata isso perante a lei? Bom, deficiência é diferente de incapacidade, né? A incapacidade é quando você já está no mercado de trabalho e não consegue se reabilitar. Então, acontece alguma situação de saúde, você fica inapto ao trabalho e você não consegue retornar ao mercado de trabalho. Isso é uma incapacidade em linhas gerais. Agora, a deficiência é algo que vai muito mais além, né? A deficiência aqui, principalmente quando está sob a ótica do BPC da LOAS, a gente precisa focar nas barreiras sociais e uma deficiência de longa data. É bem sabido que o autismo é uma condição da pessoa, é uma condição neurodivergente da pessoa, né? Então, ela já nasce. Como que você vai dizer que essa pessoa, para poder ter acesso ao BPC da LOAS,
né, que é um benefício destinado às pessoas de baixa renda, hipossuficientes, como que você vai dizer que essa pessoa necessariamente tem que ter uma deficiência comprovada de longa data? Não é bem por aí, né? A gente vê, inclusive, nas teses judiciais, né, que você precisa o quê? Fazer a comprovação da doença, logicamente, né? Mas você também precisa trazer essa situação da barreira social. Qual é a barreira social? A principal barreira social da pessoa com autismo. A principal barreira é a questão relacionada à comunicação. Comunicação e socialização. Então, esse é o principal fator predominante com relação às barreiras sociais. E dentre esses aspectos, nós temos várias outras questões também relacionadas à questão da pessoa com autismo, né? Então, nós temos, por exemplo, a fala, a questão relacionada à alimentação. Entende? Então, essas barreiras sociais, elas precisam ser demonstradas através do laudo médico, através dos relatórios médicos, né? E os relatórios e laudos não são tão somente esses pontos, né? Eles também podem ser correlacionados com outras coisas. A gente pode fazer a demonstração por outros caminhos, né? Mas, enfim, agora, a situação de longa data, isso pode ser flexibilizado na pessoa com autismo. Por que ela pode ser flexibilizada? Porque a pessoa com autismo, ela já nasce nessa condição. Então, não tem como você exigir uma longa data, né? Então, há a possibilidade de você requisitar direitos, obter acesso a direitos que não é tão somente o BPC da LOAS, através de um relatório, ainda que seja uma hipótese diagnóstica. A gente bem sabido que para o BPC a gente precisa de um fechamento, né? De um diagnóstico fechado. Mas para outros benefícios a gente pode ter acesso a outras demandas, né? Por exemplo, um passe, né? Transporte público. Transporte público. Então, assim, enfim. A primeira coisa, né, é o diagnóstico. Então, assim, antes de a gente falar em direito, a gente precisa de um diagnóstico. Sim. E aí, quando a gente vai falar de INSS, a gente vai precisar de relatórios médicos. Sim. Por que eles são importantes? Porque as pessoas passam por 2 perícias. E por que elas precisam passar por essas perícias? Por conta dessa questão de provar barreiras. Então, elas passam por 2 perícias. Quais são essas perícias e o que a pessoa tem que levar e tem que estar preparada para ela conseguir um benefício? E aí a gente está falando ainda só rasamente, né, do benefício do LOAS, que é um benefício assistencial, que é pago para a pessoa deficiente ou idoso maior de 65 anos, mas aí aqui a gente está no campo da deficiência. Então, como se preparar para uma perícia que é o início do primeiro, eu considero o primeiro passo para conquistar esse direito. Então, o que ela tem que fazer? Quais são essas perícias? Como é que ela agenda? Como é que ela se prepara para esse momento? Exato. Nós temos 2 perícias, né? A primeira perícia é a médica e a segunda é a social. Por quê? São 2 requisitos que a gente precisa fazer prova, né? Primeiro é o requisito relacionado ou à idade ou à pessoa, que como a gente está tratando do BPC, da LOAS, para uma pessoa com deficiência, então necessariamente a gente precisa comprovar o quê? A deficiência, e não só a deficiência nua e crua. A gente precisa fazer uma demonstração da deficiência atrelada à barreira social e de longa data que pode ser flexibilizado, né? Então, nós temos a perícia, que é a médica, e a segunda perícia, que é a perícia social, né? Porque você precisa fazer uma demonstração, né? Uma comprovação de que você é baixa renda, né? E hoje a gente tem o preenchimento do CAD único como fator principal, o primeiro passo antes mesmo da perícia, antes mesmo de você fazer a solicitação do BPC da LOAS, você precisa fazer a solicitação, você precisa preencher o CAD único. E o CAD único, ele tem que informar as suas condições, né? Quem mora com você, a sua renda familiar, e essa renda ela não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo, né? Esse 1/4 de um salário mínimo por cabeça de todos os integrantes é o que configura a baixa renda.
E nós temos o quê? A possibilidade de obtenção de uma ratificação dessa baixa renda na perícia social. E o que é importante, né, dessa perícia social? Você levar todos os relatórios, levar os exames, levar toda a documentação relacionada, às vezes um histórico escolar, uma declaração escolar. É importante trazer, né? Até porque quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, né, e passada a fase da aceitação, né? Sim. Você precisa de um apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, quando você precisa dessa equipe multidisciplinar, você pode solicitar relatório de cada qual, da psicóloga, entendeu? O relatório médico, que é muito importante, o relatório da diretora da escola, exemplos da fono, exato. Tudo isso faz a comprovação o quê? Das barreiras. O que te impede de se habilitar no mercado de trabalho para poder obter o benefício pretendido. Então, é muito importante você se preparar, né? E para a social, há de convir que é muito importante que você também vá preparado, com a vestimenta adequada, né? Então, tudo isso, você entrando, tudo que for incompatível com a realidade, o seu benefício pode ser simplesmente negado. Então, assim, o coração de qualquer benefício assistencial do LOAS, independente do idoso ou da pessoa com deficiência, é o CAD único. Então, já começa o primeiro obstáculo ali no CRAS, né? Então, tem que ir no CRAS, tem que declarar a renda. E aí, vamos falar um pouquinho também sobre o que, às vezes, as pessoas entendem como grupo familiar. Às vezes, eu vejo que há um grande erro, né? E aí, ali, a pessoa já começa com -1 para conseguir esse benefício dentro do INSS. Porque ela vai no CRAS e ela acaba declarando todo mundo que mora naquele imóvel. Sim. E muitas vezes ele não pertence ao grupo familiar. Sim. E aí depois, para você comprovar, tirar aquela renda daquela pessoa, fica um pouquinho mais complicado. Quem eu não devo colocar no meu grupo familiar, que às vezes pode morar na mesma casa? Por exemplo, o filho ou enteado casado. Né? Acho que é um dos principais erros, né? Porque as pessoas pensam que acaba integralizando a renda e não integraliza. Só o filho solteiro ou o enteado solteiro, né? E casado não precisa ser casado, pode viver em união estável. Em união estável, exatamente, né? Hoje tivemos uma alteração, porque antigamente nem renda obtida com Bolsa Família, benefícios assistenciais não integralizavam. Hoje já integraliza, né, exatamente. Eu acho que a dificuldade que veio esse ano para quem tenta benefício assistencial realmente é esse cômputo do Bolsa Família. Mas, antes da gente falar disso, eu acho uma coisa muito interessante, que é muito difícil você, às vezes, embutir isso na cabeça do cliente e eles não acreditam, né? Acontece muito, ou às vezes o profissional que acaba orientando errado, eles excluem aquele marido, aquela mulher que recebe do INSS, né? E eu sempre falo, mas recebe quanto? Ele recebe um LOAS, ele recebe um salário mínimo de aposentado. Essas pessoas, esse valor não computa. Sim. E ela pode sim incluir, ela não precisa mentir. Exato. Né? Porque às vezes acontece a pessoa, mas eu não queria mentir, ou vai lá e mente, e aí se complica lá na frente, né? Então, assim, o primeiro passo que a pessoa tem que fazer é entender quem que realmente faz, né? A lei não fala que todo mundo que mora no mesmo imóvel compõe a renda daquele grupo familiar. Então, eu excluo aqueles filhos que são casados, que ainda que não sejam casados, né, no civil, eles vivam em união estável, eu não preciso colocar eles. E também pode sim mais de uma pessoa receber LOAS na mesma casa. Exato. Isso é um mito, né, que eu falo, as pessoas acham, mas porque um recebe, não recebe.
Aí veio a história do Bolsa Família, né? Babado. Essa é a gente ainda talvez vai ter que ter um outro podcast para ver como é que o INSS vai se portar, porque nós estamos gravando agora em outubro, né? E a gente está com um monte de LOAS tudo barrado, sem análise, né? As pessoas fizeram perícia, então tem muita gente, muito benefício mesmo, parado, porque eles estão operacionalizando isso, né? Então, para quem não entende nada, que eu falo que esse canal é para quem não entende nada, até para todo mundo. Para quem não entende nada, a pessoa ganhava Bolsa Família até então, podia inclusive acumular com... Porque ela até pode ainda. E o valor que ela recebia ali, 600, 700 reais de Bolsa Família, ele não integrava essa renda. Exato. E aí a pessoa podia fazer o benefício. Aí veio agora uma recente mudança dizendo que o valor do Bolsa Família vai computar para esse 1/4 que a doutora falou. Exatamente. Tem muita divergência. Divergência que eu me refiro é falta de conhecimento das pessoas do que significa renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 de um salário mínimo. O que é isso? Basicamente, você pega todos os integrantes, né, que devam integralizar a renda, e isso você declara no seu CAD único, e aí você pega a renda de cada qual e divide por cabeça. Então, suponhamos que você tenha uma família com 4 pessoas e só tenha de renda um salário mínimo, então você pega um salário mínimo e divide por 4 pessoas. Então, o valor que dá por cabeça não pode ser superior ou igual a 1/4 de um salário mínimo. Que dali por 300 e pouquinhos reais. 350. Não chega nem a 350 por cabeça. Por pessoa. Eu já tive benefício negado por 10 reais de diferença. Absurdo. Por 10 reais de diferença. É bem verdade, né? Inclusive, até na seara administrativa, eles têm solicitado a demonstração de gastos mensais. Por exemplo, eu preciso comprar uma medicação que não tem no posto. Então, você pode colocar, por exemplo, a notinha fiscal, o cupom fiscal do consumo daquela medicação, ou utilização de fraldas, por exemplo, ou alguma coisa que... Alguma alimentação especial. Alguma alimentação especial, que é muito comum. Muito comum. No autismo. autismo, a seletividade alimentar, Exato. ela é uma das características predominantes. Sim. E aí, neste caso, existe um custo ali que aquela família acaba arcando, que muitas vezes ela não tem condições. E isso pode ser incluído no pedido de benefício assistencial, no LOAS. Exato. E aí, a gente já falando, antes da gente voltar um pouquinho mais na questão da deficiência, da comprovação das perícias, ainda nesse critério de renda, é preciso a gente falar que a Justiça tem um entendimento um pouquinho melhor do que o INSS. Exato. A Justiça, por exemplo, flexibiliza até meio salário mínimo. Exatamente. Assistente social vai na casa da pessoa e ela Exatamente. verifica as condições reais, né? Porque a perícia social é feita dentro de uma agência do INSS. Administrativamente, né? Então, quando você faz a solicitação, o primeiro passo que você tem que fazer é bater na porta do INSS, né? E solicitar, pleitear o benefício, né? Por conta da demanda, a perícia médica, assim como a perícia por assistência social, é realizada dentro da agência do INSS. Superada essa fase e acaso seja negado o benefício, compete à parte ou ingressar com um recurso administrativo ou ingressar judicialmente. E aí, esse ingresso judicial vai abrir as portas para 2 novas perícias, só que na seara judicial. Né? Então, a perícia médica judicial é realizada dentro do fórum. Já a perícia social judicial, ela é realizada na casa, na residência da pessoa, né? Então, assim, é sempre muito importante trazer o quê? Transparência desde o início da sua solicitação. Ainda mais hoje, com o provimento 34, que acabou de sair, está fresquinho, que prevê aqui o quê? O cruzamento de dados. É bem verdade que eles já estavam fazendo isso bem antes. Mas, assim, tem cruzamento de dados. Quer um exemplo principal quando você faz o preenchimento do CAD único, mas com o intuito de omitir informação? Gente, isso daí é um perigo, porque com essa confrontação de dados tem comunicação PIX,
tudo que comunica no seu CPF pode ter um cruzamento de dados. Então, comunicação via Pix, comunicação via cartão de crédito, né? A galera gosta de emprestar o cartão de crédito, né? Sim. A galera gosta. Então, exatamente. Muitas vezes aquele relatório de gastos nem pertence, né? Àquela mãe, aquele pai daquela criança ou adulto, aquele autista em si, mas... Sim. Aquilo vai trazer um prejuízo. Então, é importante, acho que desde a base. E falando em novidades, né? Então, acho que uma novidade que a gente tem é que agora o STJ já reconheceu que se você não apresenta toda a documentação pertinente para o INSS desde o pedido, desde quando você vai lá bater a porta, quando você for na justiça, você pode perder todos esses atrasados. Exato. Cadê o prévio requerimento administrativo? Exatamente. Como que você vai retroceder, sendo que você não deu oportunidade para o INSS avaliar? Então, cada documento já, né? Porque, eu vou lá, ligo no 135, faço o meu pedido, vou na perícia, não apresento toda essa documentação, só vou apresentar... Foi negado o benefício, vou procurar um advogado. Doutor, entra aqui com a minha ação. Aí vou apresentar um monte de documento que eu não apresentei lá no INSS. Exato. Até vai conseguir, pode até conseguir, mas só que aí você perde todo esse período que você ficou esperando da concessão, porque o INSS só vai pagar do período judicial. Então, e muitas vezes isso daí demora muito tempo para a gente chegar nessa fase. Muito tempo. Né? Então, aí se perde muito dinheiro. Então, a ideia é que a pessoa já faça todo o requerimento, ela prepare desde o CRAS, desde a ida dela ao CRAS, até ela fazer a última perícia dentro do INSS. Isso, e com estratégia, né? Não omitindo informações, né? Mas trabalhando dentro da legislação, daquilo que a flexibilização lhe cabe, né? Por exemplo, olha, o filho casado, ou enteado casado, ou em união estável, não integraliza a renda daquela jovem senhora, né? Exatamente. Um exemplo. Né? Então, é muito importante você ter estratégia quando você vai fazer a solicitação do benefício desde o início. Desde quando você vai... tive o diagnóstico, né? Geralmente o médico já fala, vai atrás do LOAS, procura um advogado. Então, quando você tem o diagnóstico em mãos e você vê que, eu quero saber se eu tenho direito ou não a este benefício, né? O primeiro passo tenha estratégia, tenha sabedoria, porque desde a declaração via CRAS, exato, com o preenchimento do CAD único e outro CAD único, você pode até adiantar alguma coisa online, né? Mas o CAD único, ele é algo que tem que ser feito no CRAS, presencial, porque são para os residentes. A ideia é o quê? Para que tenha um preenchimento jurisdicional, né, do CAD único. Então, é algo que a própria o município, os estados, enfim, todo mundo tem acesso àquela informação. Então, é algo que é muito regional. Tanto é verdade que você tem que procurar o CRAS mais próximo à sua residência para poder fazer a solicitação do benefício. Exatamente por isso. E você tem que comprovar o quê? Residência no Brasil. Entendeu? Sim, muito também, importante. Importante também. Então, assim, agora a gente falou do CRAS, que é o documento, porque a gente está falando do benefício assistencial, né, que é para aquela pessoa de baixa renda, que é pago pelo INSS, que talvez muitas pessoas conheçam, outras não. E aí vamos num outro mito. Toda criança ou toda pessoa autista tem direito? O primeiro a gente já falou que não é toda de pessoa, porque ela precisa se enquadrar na baixa renda. E eu costumo dizer que o filho do Marcos Mion, todo mundo conhece, inclusive ele originou a lei, ele tem um autismo de um grau de suporte, nível 3, né, bastante elevado, embora ele tenha condições. E as próprias condições financeiras dele, eu falo, ele nunca vai receber um benefício assistencial do INSS, porque a família precisa prover. Agora, olhando para a deficiência, muitas vezes a gente se depara, a pessoa fala assim, mas o grau de suporte dele é 1, é 2, é 3... Qual que é? Existe uma regra dentro do INSS? Isso é mito.
o autismo é deficiência, pronto? Como é que funciona a questão de olhar? Porque você falou uma coisa muito legal. O primeiro passo realmente é a aceitação, né? É o acolhimento, porque a grande, né? Eu acredito que nenhuma mãe, né? A gente quer que os filhos sejam saudáveis. Então, assim, desde o início que vem o diagnóstico, então você supera essa fase, começa a trabalhar para isso e vai em busca dos direitos, até mesmo para trazer condição melhor de vida para aquela pessoa, autonomia. Muitas vezes a mãe não vai conseguir realmente trabalhar, porque ela não tem com quem deixar aquela criança. Então, ela acaba mudando toda uma vida daquela família, né? Então, assim, qual é o nível de suporte? Isso é mito? Como é que funciona essa questão, olhando para a deficiência, para o autismo? Não é todo autista que tem direito, né? Tive o diagnóstico do autismo e agora eu tenho direito ao benefício, ao BPC da LOAS? Não necessariamente, porque você precisa fazer comprovação da barreira social. Acho que o mais desafiador desse benefício é você fazer a comprovação da barreira social, né? É o quê? A dificuldade de socialização, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de alimentação, a dificuldade de aprendizado. Muitas das vezes a pessoa com espectro autista, ela vem acompanhada com outras CIDs, né? Que é o TDAH, um exemplo, enfim, né? Ansiedade, depressão, então vem outras CIDs. Então, tudo isso daí tem que ser somado, analisado caso a caso, para ser muito bem avaliado e concatenado no direito e da comprovação da deficiência. Não é só ter o espectro autista, não necessariamente isso. Você precisa fazer a comprovação dessas barreiras sociais. Sem as barreiras sociais, você não consegue ter acesso ao benefício, você não consegue atingir o requisito de deficiência, muito embora a legislação já entenda que o autismo é um deficiente, né? Por que isso, né? Isso daí pode ser muito bem relativizado, principalmente com relação aos espectros, né? Nós temos o espectro, o nível 1 de suporte, 2 e 3, né? O nível 1 é o nível mais leve, digamos assim, mas tem todas as suas dificuldades, né? Mas eu acho que ele é o que tem mais dificuldades na obtenção, né? Não necessariamente, então quer dizer que só tem acesso ao BPC da LOAS quem é nível 2 ou nível 3 de suporte? Não, é possível que o nível 1 também tenha acesso, mas ele tem que fazer uma comprovação da barreira social. E é essa a dificuldade. Então, quando você vai manejar a solicitação do BPC LOAS para um autista nível 1 de suporte, você tem que trazer o quê? Documentos e fundamentos que tragam aqui as barreiras sociais atreladas a essa pessoa com o espectro autista, né? Porque se ela consegue quebrar essa barreira social e se ativar no mercado de trabalho, né? Porque hoje a gente pensa, uma criança autista, mas a criança cresce. Sim. Às vezes a gente tem o diagnóstico tardio, né? Então, nós temos várias questões. Então, cada caso é um caso. E é possível, sim, a solicitação do BPC e a concessão do benefício para todos os níveis de suporte, mas, contudo, você tem que fazer a comprovação de barreira social. Do contrário, caso essa pessoa consiga se ativar no mercado de trabalho, né, atingindo a maioridade, né, a partir do... Enfim... atingindo a maioridade e conseguindo quebrar essa barreira, muitas das vezes com os maskings, né? As máscaras que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo, ela consegue atingir o mercado de trabalho. E aí nós temos outras questões, talvez uma vaga PCD, né, no ambiente de trabalho, talvez uma redução da jornada de trabalho, talvez um ambiente mais pensado nessa pessoa, mais estruturado para essa pessoa, né, sem muita disposição de efeitos sensoriais, né, por exemplo. Então, talvez fosse uma reformulação para essa pessoa se habilitar no mercado de trabalho, né. Então, o BPC, ele é devido para aquela pessoa que tem essas barreiras e não consegue sequer se habilitar no mercado de trabalho. Então, se o nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte atingir esse principal requisito da barreira social, eu digo que
No autismo, não a longa data ela pode ser flexibilizada, mas a barreira social não, ela tem que ser comprovada. E aí você já entrou num tema muito legal. Primeiro, as pessoas têm que entender que barreira social é um questionário, né, que tem que se responder, escolar, a vida escolar, vida social, mobilidade, como é que funciona isso, né? Sim. E eu já vi, e muitas vezes, porque a pessoa vai entrar ali naquela perícia e ela fica 5 minutos, e ela não sabe que o perito tem que entregar esse relatório dessas barreiras, desses domínios, né? E aí ela falou, mas ele não deixou eu falar. Então, eu sempre oriento o cliente, eu falo assim, você tem os primeiros minutos de tentar convencer tudo que aquilo que traz, porque assim, o mito é que a lei diz qual suporte, não diz, a lei diz que a pessoa precisa ser deficiente, e o critério para deficiência é esse. Dificuldade na barreira social, e eu sempre falo, você vai trabalhar num fast food, né? E a gente vê alguns fast foods que trabalham muito com vagas PCD. E aí você olha para o desempenho daquela pessoa, e a gente está falando de mercado de trabalho, né? Aí você olha para o desempenho daquela pessoa que não é PCD e a outra que é PCD. Naturalmente, ela se esforça mais. Então, é por isso que ela tem mais benesses da lei, né? Ela vai se esforçar mais do que uma outra. Então, quando a pessoa vai para a perícia, ela precisa ir preparada para lidar com todos os tipos de profissionais que vão ouvir, que vão acolher, ou os que não vão ouvir, os que não vão acolher. E ela precisa ser incisiva. Então, por isso que a documentação tem que estar no processo, porque depois fica muito difícil daquele profissional que não quis nem te ouvir contrariar outros laudos médicos, relatórios, mas traz uma clareza para ele, e ela precisa ser bem específica em falar sobre a barreira de socialização. Eu tenho dificuldade de estar em ambientes barulhentos, eu tenho dificuldade com luz, com o sensorial. Eu tenho que mostrar isso logo muito no início. E isso é uma das coisas que a gente fala, que se você convencer, né, esse perito realmente que é assim, as chances são maiores. E aí, falando sobre a frase que você falou, essa criança cresce. E eu vejo que as negativas vêm muito mais na fase adulta do que as crianças. E aí eu falo que é um contrassenso desumano, porque muitas vezes a criança, a gente tem ali o provedor, o pai e a mãe, e é claro que aquela mãe não consegue se inserir no mercado de trabalho por conta de que ela demanda uma certa atenção. Só que quando aquela criança mais precisar, ela se tornou um adulto, que talvez ela vai ter muito mais barreiras sociais de estar no mercado de trabalho, a gente tem menos êxito. E por quê? O que você acha que, da sua opinião, eu falo, uma vez eu fiz uma sustentação oral, eu falo, não tem cura, porque parece que os peritos entendem, 18 anos está curado do autismo, né? E não é assim, né? Não é bem assim, porque é uma condição da pessoa. A pessoa, ela nasce, ela se desenvolve, ela continua com o autismo, né? Então, assim, qual é a principal dificuldade para os adultos, né? Primeiro porque o diagnóstico que nós temos do autismo é algo extremamente recente, né? Se você puxar uma média, né, dos últimos 10 anos, o diagnóstico de autismo era extremamente baixo, se a gente for considerar a proporcionalidade com os dias atuais, né? Isso significa dizer que nunca existiu autismo? Não, é porque não tinha diagnóstico. Exatamente. O diagnóstico está sendo algo recente. Então, era um tal de, ele é assim mesmo. Exato. É assim mesmo, né? Ou, às vezes, até a própria pessoa, ela não sabia, pelo fato de não ter o diagnóstico, de não ter a ampla divulgação nas redes sociais, enfim, né? Esse assunto não ser abordado, não ser conhecido. Eu acho que não tinha muitos profissionais, né, que falavam sobre isso, Exato. Né? Então, é muito comum você ter acesso a pessoas que tiveram o diagnóstico do autismo em razão do neto. O neto teve autismo, aonde foi? Nossa, o filho, o pai tem, nossa, a avó também tem.
Eu tenho clientes nessa situação. E aí, essa pessoa, sabe o que ela me disse? Olha, o depoimento pessoal dessa pessoa, ela me falou assim, doutora, se eu soubesse, minha vida teria sido muito mais fácil. Sim. Por quê, né? Porque ela passou por tantas travas sociais, mas ela teve que ir assim mesmo. E é o que a gente cria, o que essa pessoa acaba criando no curso do caminho? É o que a gente chama das maskings, né? Das máscaras, né? Então, a pessoa é muito tímida, tem dificuldade de falar em público, mas ela fala de si mesmo, entendeu? Mesmo tremendo, mesmo gaguejando, ela vai lá e fala, entendeu? Então, ela acaba se ativando por uma obrigação e se ativa também no mercado de trabalho. Então, você está aqui diante de uma pessoa que já, muitas das vezes, tem uma vida laborativa, que já teve recolhimento ao INSS. Como você vai fazer uma comprovação de que essa pessoa não consegue se habilitar? Entende? Porque ela já se habilitou. Ela já foi filiada. Então, talvez aqui fosse um caso para você trabalhar o quê? Com as comorbidades dessa pessoa, né? Que geralmente quem tem o autismo, ela acaba trazendo outras CIDs. Então, talvez fosse o caso de você trabalhar com outras CIDs para poder obter outros benefícios. Quem sabe, não o BPC da Luz, porque ela já está com uma renda aí provida, talvez um benefício por incapacidade, a depender, cada caso é um caso, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior por conta do diagnóstico tardio, né? E por conta de todo o sistema, e muitas das vezes por conta dessas habilidades que ela precisou aprender na raça, obter, ela acabou mascarando essa situação, principalmente as pessoas com nível 1 de suporte. Exato. E uma outra coisa que a gente fala muito em benefício assistencial, fala muito em LOAS, mas às vezes a gente não fala sobre pensão por morte, que essa pessoa, Exato. ela vai ter às vezes ela tá ali recebendo, né? Eu tô com um caso assim no escritório, ela tá ali recebendo, aí ela completa 21 anos, ela não se curou, sim, ela tem muito mais dificuldade, ela precisa muito mais desse dinheiro do sim, que aos 21 anos, do que talvez quando criança, porque pode ter ficado um pai, uma mãe, né, um sobrevivente ali que custeou ela, e as pessoas não sabem, mas por ser deficiente, ela pode receber esse benefício de forma vitalícia, né? E principalmente o valor, né, depois da reforma da Previdência, porque eu falo para mim que foi um dos benefícios mais prejudicados, né? Porque tem redução, só reduz. Acaba trazendo para aquelas pessoas que vão ter acesso a isso 100% de benefício, o valor 100%, eu não posso ter essa redução. Então, não é só LOAS que a pessoa tem direito. Ela precisa, ela tem direito a uma pensão por morte, sim, mas ela também vai passar por perícia e ela, sim, também precisa documentar isso desde o requerimento, sim, certo? E também fazer a comprovação da dependência econômica. Aí a gente cai em uma outra questão técnica. Essa pessoa com espectro autista, que é o filho maior inválido, né? É o que a gente denomina. Ele precisa necessariamente ser interditado? Também tem as questões aí relacionadas à curatela, e não necessariamente ele precisa ter a interdição. Então, mais uma vez, você tem que fazer a demonstração da dependência econômica para pensão por morte, e além da dependência econômica, você tem que fazer a comprovação, mais uma vez, das barreiras sociais, né? Do que ele não, por que ele não consegue se ativar ao mercado de trabalho, por que ele é dependente, por quê? E não necessariamente você precisa fazer a interdição dele. Cada caso é um caso. E sempre buscar um profissional. E aí a gente vai falar agora também de outros benefícios, né? Que a pessoa, como ela conseguir, né? A gente já falou um pouquinho no início que ela tem direito a levantamento de FGTS, exato, que ela tem direito a transporte público, e a gente está falando que muitas vezes as pessoas só se restringem a ir buscar o benefício assistencial, mas acaba não indo atrás desses outros benefícios que exato, ela poderia ter para facilitar a vida dela, para trazer mais condições
fala um pouquinho? Claro, por exemplo, a gente fica pensando, quando a gente entra em outros benefícios, né, outros direitos, a gente fica focando só na pessoa, na pessoa com espectro autista, mas não, a gente pode estender esses direitos também, por exemplo, a movimentação da FGTS aos pais, né, comprovando, logicamente, né, a situação do filho, você pode fazer a solicitação do saque do FGTS, porque o FGTS você pode obter o saque aniversário, o saque rescisão e também o saque relacionado às calamidades públicas, à doença grave, e por ter uma conotação de deficiência, você pode também fazer a solicitação do saque do FGTS em razão de ter um filho autista, um exemplo, né? Ou uma pessoa sob sua dependência, né, financeira. Administrativamente, no nível 3 de suporte, você consegue fazer a solicitação. Os demais, principalmente o 1, só com solicitação judicial. E daí a necessidade de você ter apoio de um especialista, né, para poder fazer essa solicitação. E não só isso, né? Também você trazendo sobre a questão trabalhista, você pode ter aí a redução da jornada de trabalho, né? Isso daí já é não é algo que está na letra da lei, é uma construção jurisprudencial, né? É algo que você consegue na justiça, mas algo que servidor público. Exceto servidor público, mas CLT você faz a solicitação pela justiça. E aí você consegue obter a redução. Por quê? Você tem um filho que tem o diagnóstico. Logo, você tem que ter um apoio de uma equipe multidisciplinar. Quem vai levar essa criança? Né? Ao psicólogo, ao fono, enfim, mesmo a fisioterapia. Porque as pessoas, né, não entendem que a CLT só permite até os 6 anos de idade. Exato. Ter uma saída por ano, e essa criança precisa de um tratamento mais especializado. Exato. E falando em tratamento, plano de saúde também plano de saúde. É outro problema que essas pessoas acabam enfrentando, principalmente os pais, né? Negativa de tratamento. Limitação de tratamento. Olha, você só pode passar na psicóloga uma vez ao mês, um exemplo, sabe? Não existe, não tem limitação. A necessidade da criança, ela tem que ser amparada. Ou a pessoa, né, com espectro autista tem que ser amparada, não tem limitação, né? Então, também pelo SUS, né? SUS, vaga de escola, muito comum. Principalmente a gente que atua com benefício assistencial, a gente está falando de uma classe que talvez vai para o SUS, que vai procurar uma escola pública, e a gente sabe que não pode recusar a vaga. Então, é comum chegar a casos que a gente, assim, que tem filho, pensa assim, nossa... Dói muito, porque a maternidade, ela traz um peso pra gente, né? Então, uma culpa, tudo. E aí a gente pensa, como é a vida dessas pessoas que têm já, né, que lidar com isso, né? E aí você vê uma discriminação, que às vezes não encontra vaga na escola, e aí você não tem talvez uma pessoa que pague um convênio para ter alguém acompanhante, então a escola tem que disponibilizar, mesmo sendo pública. Sem cobrar, até na pública, e a particular não pode cobrar nenhuma taxa adicional por isso. Exatamente. Ela tem que ter a infraestrutura, né? Um outro exemplo, que é muito comum por conta da sensibilidade com a alimentação, né, dessa criança, alimentação especial. Vai fazer uma solicitação dessa na escola, muitas vezes você é totalmente incompreendido. E aí você precisa, o quê? Pleitear, às vezes, administrativamente, será que vai ter sucesso? Ou você vai ter que ir pleitear judicialmente, né? Exatamente. Eu tenho um caso que a criança não come nada que não for feito em casa. Não adianta, ela não vai comer. Então, ela leva escola pública. Ela prepara toda a alimentação que a criança vai ficar o dia inteiro na escola. E a escola se recusou por medo de contaminação. Sim. Existe um lado da escola que a gente até é compreensível, e a escola se recusou. Não, ele não pode, porque eu não sei como que é preparada a sua comida. Ela falou, mas ele vai ficar o dia inteiro na escola e não vai comer nada, porque ele não come. E aí precisou a gente resolver de outras formas. Então, assim,
é um universo que a gente não pode olhar só para o benefício assistencial, mas quando se olha para o benefício assistencial, a gente tem que entender que eu preciso comprovar todas as questões que a gente vem falando desde o começo, que é renda, critério de renda. Então, isso vai partir desde da sua inscrição no CadÚnico, quem eu devo colocar. A gente recomenda que não minta, não precisa mentir. A lei, ela tem essa flexibilidade de algumas despesas a gente poder isentar e abater no critério de renda, principalmente agora com essa novidade do Bolsa Família. Então, a gente costuma dizer, vamos para o lado legal. Sim. E aí tem a questão de comprovação das barreiras sociais. Exato. Negativa é para deixar o benefício para lá, para o cliente, é o direito do seu filho. Não, a justiça tem um entendimento mais flexibilizado. Vou procurar um advogado, não tem condições, procura defensoria, procura pessoas, né? E a gente fala que muitas vezes o advogado previdenciarista, ele só cobra no êxito, então vale a pena ir buscar isso, né? Porque às vezes a pessoa encontra a primeira dificuldade e fala, deixa isso para lá, isso não é para mim. Mas a doutora falou muito sobre nível de suporte, que não precisa ser o mais elevado. E aí, a gente acho que já deve estar aqui há um tempo falando, porque é um assunto que a gente ama falar sobre, né? Sobre direitos das pessoas hipossuficientes. Se você tivesse que deixar assim, como conseguir esse benefício, qual o maior conselho, os melhores que você daria para a família que está enfrentando essa busca, né, de conseguir os direitos dos seus filhos ou dos maiores, dos adultos que já, ainda que tardiamente, tiveram esse diagnóstico? Qual que é o... Bom, sempre trabalhe com a verdade, sempre procure um especialista, tem estratégia desde o início, né? Desde quando você está começando ali a pegar a documentação para poder fazer a solicitação, então tenha estratégia. Não adianta você solicitar por solicitar, né? O benefício também é muito importante que você tenha uma consciência de que o benefício ele é focado, a pessoa, o BPC da LOAS, além da questão da deficiência, também a questão da baixa renda, né? Então, não necessariamente o fato de você ter o autismo, né? Você ter a situação do espectro autista não significa dizer que você tem direitos. Você também tem que fazer a comprovação do outro requisito, que é o quê? A questão da baixa renda. Então, tem muita fake news sendo divulgada por aí, você tem que tomar cuidado. Então, não necessariamente o fato de você ter o diagnóstico é que você vai ter direito ao benefício. Então, é muito importante que você trabalhe com a verdade, que você tenha estratégia e que você saiba os próximos passos, né? E isso é muito importante que você tenha o quê? O apoio de uma pessoa especializada, quer seja um advogado particular, quer seja um advogado, um defensor público, né? É muito importante você ter esse apoio jurídico, né? Para saber quais são os caminhos melhores a poder seguir, né? Assim como pode ser que aquela pessoa não tenha o perfil para um BPC da LOAS, mas tenha um outro perfil para um outro tipo de benefício, para um outro tipo de direito, né? Um outro direito também que a gente não falou foi a respeito do IPVA. Sim. IPVA, o carro também, né? O carro PCD, que você também pode estender aos pais, né? Porque é ele quem faz a locomoção. Então é isso, gente. É isso, ânimo firme. Não desista no primeiro não, porque é um benefício desafiador, né? Acho que os mais incompreendidos, né? É o nível 1 de suporte, né? E as pessoas que têm um diagnóstico tardio, né? Então, é isso. Acho que nós temos a força suficiente para poder movimentar o judiciário, para movimentar a cultura, para promover novas legislações. Então, é muito importante que todas as pessoas que tenham essa CID, né? Essa questão, esse diagnóstico, né? Que tem a força de poder perseguir, porque como chegamos até aqui, foram lutas, né, de pessoas que já passaram por essa situação, que já tiveram, e hoje nós temos a cultura, né, a legislação, a força, a cultura de ter esse apoio, né, que antigamente as pessoas não tinham, né? Exatamente, eu acho que isso, eu falo que o autismo não é uma moda, né, porque não é uma moda, agora tá na moda as crianças serem diagnosticadas com autismo, isso é uma moda, sempre existiu. O que não tínhamos era
diagnósticos. O que não tínhamos eram profissionais que fossem voltados para esse tipo de deficiência, e hoje a gente tem uma oportunidade de ter mais clareza por isso, e a gente consegue diagnosticar e trazer para essas pessoas um maior nível de independência no futuro, e talvez aquilo que o seu cliente falou, eu teria tido uma vida mais fácil, né? Então, e a gente olhando para trás, né, a gente às vezes se depara com um pedido de pensão por morte de pessoas idosas como inválida, e eu já ouvi cliente falar assim, mas a minha mãe, meu pai deixava ele em casa, porque antigamente uma deficiência era algo segregado, então muitas vezes a pessoa, até mesmo para proteger aquela pessoa, deixava em casa, não ia atrás, não tinha, eu tenho um caso, doutora, mas não tinha nem ACD naquela época, não tinha essas associações hoje de deficiência. Então, não é uma moda, é algo que sempre teve, mas hoje a gente tem a possibilidade de conseguir o diagnóstico e trazer, e acho que é uma responsabilidade nossa de advogado, trazer uma conscientização sobre os direitos. Exato. E assim, por exemplo, pessoas que têm o diagnóstico, nível, qualquer tipo de nível, mas têm as suas barreiras sociais, e, entretanto, a família tem uma condição financeira boa, superior a um quarto salário mínimo. O que fazer nessa situação? Então, essa pessoa não tem direito previdenciário nenhum? Talvez fosse alguma situação de planejamento previdenciário para essa pessoa começar a recolher, né? A legislação autoriza a filiação ao INSS a partir dos 16 anos de idade. Então, a partir daquele momento, aquele jovem já pode verter contribuições ao INSS. E futuramente, quem sabe, né? Poder ter acesso aí à aposentadoria para o PCD ou algum benefício por incapacidade. Lembrando que o autista, né? A pessoa com espectro autista, ela não é incapacitada, ela é deficiente. Sim, é a primeira distinção que a gente já tentou trazer para as pessoas. Então, para obter, por exemplo, um benefício por incapacidade, você precisa fazer a comprovação da incapacidade ao trabalho, né? Então, como que você faz? Com o autismo? Não, talvez com as outras comorbidades que aparecem, né? Então... Exatamente. E aí, eu acho que o conselho melhor assim que a gente pode deixar é para as pessoas que não são de baixa renda, que não estão ali lutando para sobreviver com o mínimo. Se você tem condições, faz um planejamento, coloca essa pessoa para que no futuro ela possa vir a se beneficiar do INSS. E porque eu falo para todo mundo que INSS não é só para se aposentar, né? Porque às vezes a gente está indo para uma cultura meio de que ninguém vai se aposentar, e as pessoas não pensam nos outros benefícios. Inclusive para os pais, para os autônomos dessas pessoas. Então, recolham, façam contribuições para deixar caso venha, né? A gente fala dos benefícios imprevistos, né? Que a gente não pode prever, que a aposentadoria eu vou lá e escolho me aposentar. Atingir as regras, eu continuo trabalhando ou não. Mas os benefícios que são imprevisíveis, como uma pensão por morte. Então, muitas vezes a pessoa tem uma boa condição de vida e ela não recolhe para o INSS, ela é um autônomo, acabam, né, trabalhando ali na informalidade, e essa pessoa vem a faltar. Sim. Entendeu? E aí você não está pensando, né? Então, acho que nós pais, a gente passa, depois do momento que a gente tem nossos filhos, a gente começa a viver, pensar neles. Verdade. Então, eu acredito que a carga dos pais, né? Dos pais atípicos, eles é ainda maior. Porque Verdade. Quem é que vai suprir caso eu venha a faltar? Então, é planejamento previdenciário para pai, para criança não, né? Mas para esse adolescente, esse jovem e talvez esse adulto autista, porque tem que se pensar quem é que vai prover em INSS, não é só para se aposentar. Exatamente, acho que é isso que é muito importante. E você tendo estratégia, você vai ver o que melhor te adequa. Você veja bem, quando você coloca as possibilidades na frente de uma pessoa especialista, ela vai te indicar a melhor direção, né? Às vezes você está focando no BPC da LOAS, só que o BPC não se encaixa no seu perfil. Então,
Então, talvez fosse o caso de você pensar num plano B, né? Que aí você faz isso através do planejamento. E aí você focar em um outro tipo de benefício, que não seja BPC Doloas. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu tenho feito, no final a gente faz, vai colocar esse vídeo no YouTube, no canal, e eu sempre deixo um e-book com os direitos das pessoas que a gente tratou aqui, e aí no final da legenda vai ter aí na legenda um e-book para falar sobre os direitos das pessoas autistas, tudo isso que a gente já falou, como as pessoas conseguirem. Queria agradecer mais uma vez, a doutora Jamile veio lá de Guarulhos, muito obrigada. Eu agradeço, sempre uma honra. E eu acho que foi um papo muito, muito enriquecedor, tem muito conteúdo para as pessoas que estão aí, o que fazer, né? Porque o primeiro passo é a aceitação, aí vem o diagnóstico, aí por onde eu começo, né? Então a gente trouxe, acho que um leque para todo mundo que tem uma família típica, que está aí com esse diagnóstico e para onde que ela pode ir. Exato. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora Bruna. Olha, sempre uma alegria imensa. Estou à disposição sempre. E vai voltar. Vai voltar. Então, até o próximo. Até, pessoal. Tchau. Tchau.